Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo do livro, né? O Grande Conflito, da Ellen G. White. Como eu falei para vocês, eu ganhei esse livro e a pessoa que me presenteou me pediu para mim ficar falando, para passar um parecer para ele, o que eu achava desse livro. E eu disse para ele que eu ia fazer um estudo no YouTube para que todos também viessem a ter uma noção do que é esse livro. Esse livro, essa autora, ela é uma pessoa muito conhecida no meio evangélico dos adventistas e de outros cristãos também, né, de outras religiões também. Mas aí tem muito aquela polêmica, a palavra dela é verídica ou não, então eu não posso fazer um parecer de uma coisa que eu não conheço, então seria muito infame da minha parte, né, passar algo para vocês, uma coisa que eu não conheço. Então eu preferi, juntamente com vocês aqui, né, para nós tomarmos uma decisão, eu e você. Se você concorda com a minha decisão, tudo bem. Se você também não concorda, também tudo bem. A vida segue, vamos, né, seguindo a vida. Mas eu quero chamar a sua atenção. Vamos para o capítulo 1, que fala a destruição. Então vamos estudar esse capítulo para ver o que ela está falando aqui. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para Jerusalém. A construção magnífica do templo estava plenamente à vista. Ao se pôr, o sol iluminava as paredes de mármore branquíssimo e resplendia na torre e no pináculo dourados. Que filho de Israel seria capaz de contemplar esta cena sem se emocionar com alegria e admiração? Mas eram outros os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. A narrativa, né? Não sei se essa é a narrativa que ela fez no comentário dela, sobre, né, Jesus. Ele olhou do alto de Jerusalém, ele viu essas coisas. Eu não sei se ela viu essa imagem, né, Jesus lá no monte, que seria uma coisa muito assim peculiar, né, uma coisa muito íntima, muito que Deus estava revelando para ela, algo assim, né, do passado, porque isso aqui foi do passado, ela viu esse passado todo. Então, será que ela viu realmente esse passado? Será que isso aqui realmente ela viu? Porque não só ela, mas quando eu comecei a ler aqui, eu lembrei de uma outra pessoa, se não me engano é da Igreja Católica, que também ela narra, né? Ela narra no livro dela, eu não lembro quem é, eu ainda vou procurar para mostrar para vocês. Ela narra especificidades bem, assim, bem íntima, bem lá no fundo, do que aconteceu com Jesus. Então eu não sei, talvez ela também, essa pessoa também, a mesma, como a Ellen, talvez essa pessoa também, ela sentiu tudo. Ela sentiu tudo. Parece que ela viveu aquele tempo de Jesus. Era como se ela tivesse. Eu vou falar uma palavra, talvez vocês vão falar assim, ah, mas isso nós não acreditamos nisso. É como se ela fosse reencarnada no corpo de Jesus, no espírito de Jesus aqui na Terra. Porque essa pessoa também, ela revela detalhes muito, muito íntimos, muito específicos do acontecimento de Jesus. Então, como essa daqui, tá? Não sei se foi o escritor do livro, né? Porque eu não conheço muito bem isso aqui. Se não me engano, eles pegaram, né, páginas de vários livros para fazer esse livro. É que eu estou olhando aqui no índice, né? Então eles pegaram, sim. Então
isso aqui talvez pode ser uma narrativa, né, do escritor do livro. Talvez ele imaginou isso, né? Mas... E às vezes isso pode prejudicar a leitura, né, da pessoa. A pessoa fala assim, nossa, mas Jesus, aconteceu isso mesmo com ele? Como que essa pessoa sabe de tantos detalhes? Porque a escritora, a pessoa que eu estou falando para vocês da Igreja Católica, a santa, né, que ele fala, ela especificou também. Ela especificou detalhes muito minuciosos, sabe, dos dias que Jesus passou aqui na Terra. Aí talvez você vai me perguntar, mas isso pode acontecer? Irmãos, é mistério. Quem sou eu para dizer, não aconteceu, foi imaginação da mente dela? Ou o anjo revelou para ela? Então tem coisas que a gente não pode questionar, e se você questiona, igual eu questiono aqui, foi um anjo que revelou? Foi assim mesmo? Isso aconteceu? Porque quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, ela não especifica que Jesus estava no monte olhando, estava um sol quente, ou estava frio, ele passou frio, então aquele... Não, a Bíblia ela é mais direta no ponto. Ela não precisa especificar. Os autores da Bíblia, eles não especificam tanto assim como esse livro. Por isso que eu falo, muitas das vezes, irmãos, a gente lê um livro e aquele livro, não estou dizendo esse, por favor, eu quero que vocês entendam. Muitas vezes o livro é recheado de histórias, né, que no meio daquela história toda tem uma parte mentirosa, tem uma parte duvidosa, tá? Então, por aqui eu achei assim muito estranho, né? Muito estranho. Eu tô vendo assim com os olhos assim, que ela queria passar alguma mensagem, mas está passando mensagem tão minuciosa, então a gente já pode ter uma pulguinha, como diz o outro, uma pulga atrás da orelha. Será que isso é verídico? Será que isso é realmente, ela teve essa visão? Mas vamos lá, porque aqui está parecendo mais um livro assim, romântico, né? Romântico. Lá estava Jesus, olha só, do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para Jerusalém. Não, a Bíblia fala que ele foi até no coisa, ele olhou, só que ele... Então aí fala assim, ó, ao pôr do sol, ao se pôr, o sol iluminava as partes de mármore branquíssimo, olha só. Isso aqui já é um pouquinho de romantismo, né? E resplendia na torre do pináculo dourado. Oh, my. Vamos lá, por isso que eu falo, gente, toma cuidado com o que você está lendo. Aí pega só as partes, né, principais. Aqui a gente já sabe que foi um pouquinho de... Vamos lá, que eu não quero muito aprofundar muito não, porque tem muita coisa aqui nesse capítulo. As lágrimas de Jesus não eram por si mesmo, muito embora à sua frente se encontrava Getsêmani, a cena da agonia que se aproximava, e o Calvário, o lugar de sua crucificação. Não ficasse distante. Não eram essas cenas que lançavam sombras sobre ele naquela ocasião da alegria. Ele chorava pelos milhares de condenados de Jerusalém. Jesus viu a história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e seu cuidado protetor pelo povo escolhido. Deus havia honrado Jerusalém acima de toda a terra. O Senhor escolhera Sião com o desejo de fazê-lo sua habitação. Ao longo de eras, santos profetas eram suas mensagens de advertência. Diariamente os sacerdotes ofereceriam o sangue do cordeiro, apontando para o Cordeiro de Deus. Se a nação de Israel houvesse preservado sua lealdade ao céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a cidade escolhida. Mas a história do povo que Deus favoreceu teve um registro
de apostasia e rebelião. Com o amor maior do que de um pai carinhoso, Deus teve compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Quando apelos e repreensões falharam, o Senhor enviou o melhor presente dos céus, o próprio Filho, a fim de insistir com a cidade impertinente. Por 3 anos o Senhor de luz e glória andou em meio ao seu povo, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, libertando os cativos, restaurando a vista aos cegos, fazendo os coxos andarem e surdos ouvirem e pregando o evangelho dos pobres, aos pobres. Irmãos, aqui eu não estou citando os versículos que eles citaram aqui, porque isso todo mundo sabe, né? Essa palavra aqui que eles falaram, todo mundo sabe que tem na Bíblia. Jesus viveu em um andarilho, sem lar, a fim de ministrar as necessidades das pessoas e as suas angústias, suplicando que aceitassem o dom da vida. As ondas de misericórdias rebatidas pelos corações obstinados retornavam em maré mais forte de amor simpático e inexprimível. Mesmo assim, Israel rejeitou seu melhor amigo e único ajudador, desprezando os apelos do seu amor. O tempo de esperança e perdão rapidamente se passava. A nuvem que se vinha do acumulado ao longo de eras de apostasias e rebelião estavam prestes a desabar sobre o povo culpado. Os israelitas ridicularizaram e abusaram e rejeitaram o único capaz de salvá-lo do destino que se aproxima, e logo o crucificaram. Tudo o que aconteceu lá em Israel, toda a vinda de Jesus, foi porque Deus sempre levantou profetas para estar avisando ao povo: olha, cuidado, a terra é demoníaca, a terra tem um comando demoníaco. Então vocês busquem o Espírito Santo, busquem andar na presença de Deus, busquem ouvir a palavra de Deus, para que vocês sejam salvos, vocês sejam libertos, vocês sejam protegidos nesse mundo, porque esse mundo só é protegido os que adoram a Deus. As pessoas que não adoram a Deus não têm a proteção de Deus. Então, Deus, ele estava, porque ele fez uma promessa para Abraão. Abraão de ti vai sair uma grande nação. Então, ele fez essa promessa quando Abraão deu o único filho dele para Deus. Deus viu o amor que Abraão tinha. Tanto que Deus, ele salvou a família de Ló, não pela santidade de Ló, mas por amor a Abraão. Ele mesmo falou, por amor a Abraão, que Abraão sabia que Ló não era um homem justo diante de Deus. Ló, ele era um homem pervertido. Tanto que quando os anjos foram lá, Ló queria entregar as filhas para os homens abusarem delas no lugar dos anjos. Os homens eram, naquela época, os homens eram estátua, era Deus. Era como se fosse Deus, as mulheres não era ninguém. Então, Ló, ele, por nenhum momento, ele pensou, não, minhas filhas, eu vou cuidar delas, vou proteger elas. Ele poderia ter falado para os anjos, olha, faça alguma coisa, eu não vou dar minhas filhas. Não, mas ele nem pensou. Então, aí você percebe que Ló, ele tinha uma negligência religiosa diante de Deus. Aí o que eu venho falar com você? Deus, ele trouxe, o Jesus aqui na terra para que nós viéssemos como se fosse assim, acorda, acabou, agora você não tem mais. Esse foi o último profeta. Agora nós temos obrigação.
Deus não levanta mais profetas. Agora você se faz profeta. Você tem que fazer profeta. Tanto que ele falou, ide por todo mundo e pregai as escrituras. Ele não falou, eu estou levantando um profeta, vocês sempre levantam um profeta, eu vou sempre levantar profeta. Não, ele não disse. Agora ficou por conta nossa. Ficou por conta de mim, de você. Então a responsabilidade de proclamar o Evangelho de Cristo depende de mim, de você, depende de qualquer um de nós. Tanto que tem uma palavra que diz assim, se depender de vós, tem de paz com todo mundo. Se depender de vós. Então é para quê? Porque você anda justo, obediente, na presença de Deus. E aqui fala, ao olhar para Jerusalém, Cristo viu diante de si a ruína de toda uma cidade da nação. Viu o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que por tanto tempo fora a morada de Deus, do mesmo local que Tito e seu exército ocupariam posteriormente. Ele olhou pelo vale dos átrios sagrados e passarelas cobertas do templo. Quando os olhos cheios de lágrimas, ele viu as forças estrangeiras cercando os muros, ouviu o ruído dos passos dos exércitos marchando para guerrear, a voz de mães e filhos clamando por alimento da cidade sitiada. Viu o templo santo de Jerusalém, seus palácios, suas torres, serem entregues às chamas, transformando-se em um montão de ruína incandescentes. Olhando ao longo de eras, ele viu o povo da aliança dispersos em todas as terras, como navios naufragados em uma praia deserta. A piedade divina e seu amor anelante encontravam voz nas palavras do lamento. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Aqui realmente houve essa afirmação, né, da palavra de Jesus Cristo. Então, irmão, o que a gente tem que observar? Hoje Jerusalém é uma cidade, é um país, é uma cidade dentro de um país. Nós não podemos dizer que Jerusalém é uma cidade santa, uma cidade de Deus, porque a profanação que está dentro de Jerusalém, de Israel, é tamanha. Lá eles usam assim, e abusam, né, de Cristo, porque tudo eles vendem. E as pessoas, e eu presto atenção no que eu estou falando, as pessoas que saem daqui do Brasil e vão para Israel, vão para aqueles monte de... Só um minuto. Vamos lá. Tive que dar uma pausa aqui para atender a porta. Estavam batendo lá. Mas vamos continuar o nosso foco aqui. Olhando ao longo das eras, ele viu o povo da aliança disperso de todas as terras, né? Daqui eu já li. Então, como eu estava falando, Jesus, ele pelas profecias, né, que nós lemos na Bíblia, e a gente via, né, que Deus, ele sempre estava alertando o povo, né, para o que podia acontecer o amanhã, o que aconteceria se o povo, né, se dispersasse, né, se abandonasse Deus, né, o que aconteceria. Se você ler lá, eu já fiz até um vídeo aqui no canal, tem um vídeo que eu estou fazendo um estudo da Bíblia, então nós já lemos essa parte, onde fala, se você andar na presença de Deus, você ganha bênçãos, mas se você se distanciar da presença de Deus, tem maldições. Tem muita gente que diz assim, Deus não amaldiçoa ninguém, mas ali é bem claro e fático mesmo, Deus deixou bem explícito, né? Se você andar na presença dele, você conquista muitas bênçãos.
Agora, se você dispersa, se você tem conhecimento da palavra dele e anda fazendo as coisas erradas, então vem maldições, sim. Vem maldições, as maldições estão escritas na Bíblia. E são muitas maldições. Muitas maldições. É maldição em cima de maldição que Deus vem para a pessoa, para o cristão desobediente. Não é só cristão, não. Porque a Bíblia fala assim, nós pecamos para a humanidade. Eu vou dizer para a humanidade. Não fala assim, por isso que eu não sou crente, porque não vem maldição para cima de mim. Engana você próprio. Porque a Bíblia fala assim, você está pecando só de não conhecer Deus, não ter um conhecimento, não obedecer a palavra dele, só de não conhecer, você está em pecado, vivendo em pecado. E quando você vive em pecado, você vive contra as leis de Deus. E quando você está contra as leis de Deus, é claro e evidente que vem maldições para você. Vem maldições, porque a Bíblia é o livro que eu falo, é o livro dos livros. É o livro que todo mundo deve ler. Tá? Então, vamos continuar. Quando Cristo viu Jerusalém como um símbolo do mundo, endurecido em descrença e rebelião, apresentando-se para enfrentar o juízo de Deus, seu coração se emocionou em piedade pelos aflitos e sofredores da terra. Como desejava conceder alívio a todos. Estava disposto a dar seu último fôlego de vida para colocar a salvação em seu alcance. A majestade do céu em lágrimas. Essa cena mostra como é difícil salvar os culpados das consequências de violar a lei de Deus. Jesus viu o mundo envolvido em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. E até hoje eles rejeitam. Até hoje eles rejeitam. Então é difícil um cristão. Lá em Jerusalém não tem a religião. Os cristãos de Jerusalém, eles não são bem vistos pela sociedade. Não são. Não são bem vistos. E engraçado que lá em Jerusalém eles exploram tanto, né, Jesus Cristo, exploram tanto esse meio cristão, dá até nojo. E eu fico com raiva, falar a verdade, eu fiquei com raiva de ter pessoas do mundo inteiro que vai nesse lugar. É que Jesus passou. Você sabe realmente se Jesus passou lá? Um lugar amaldiçoado em todos os sentidos? Igual agora, por que está acontecendo essa guerra? Se a Bíblia nos diz, se depender de vós, tem de paz com todo mundo. Eles estão criando confusão com todo mundo. E você fala que aquele lugar lá é um lugar santo? Eu não quero nem pisar os meus pés naquele lugar. Um lugar profano, um lugar que não aceita o meu Jesus Cristo. Eles não aceitam meu Jesus. Como que eu vou num lugar desse? A majestade do céu em lágrimas, essa cena mostra como é difícil salvar os culpados das consequências de violar a lei de Deus. Jesus viu o mundo envolvido por engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo, e até hoje rejeita, né? O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus, o fundamento do seu governo do céu e da terra. Milhões de escravos do pecado, condenados à segunda morte, se recusariam a ouvir as palavras da verdade em seu dia de oportunidade. Parabéns para o autor. Parabéns para o autor. Amei. Condenação. 2 dias antes da Páscoa, Cristo foi novamente com os discípulos ao Monte das Oliveiras, que dava vista para a cidade. Mais uma vez contemplou o templo em seu magnífico esplendor, com uma linda coroa sobre o monte sagrado. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, fez o primeiro templo, a mais esplendorosa construção que o mundo já viu, depois que Nabucodonosor o destruiu. Foi construído há cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. O segundo templo não foi tão grandioso quanto o primeiro. Nenhuma nuvem de glória e nenhum fogo do céu desceram sobre o altar. A arca, o propiciatório e as tábuas da lei não estavam lá. Nenhuma voz do céu revelou ao sacerdote a vontade de Deus. O segundo templo não foi honrado com a nuvem da glória de Deus, mas com a presença viva daquele que é o próprio Deus revelado em carne. O desejo de todas as nações
Foi ao templo quando o homem de Nazaré ensinou e curou em seus átrios sagrados. Mas Israel recusou esse dom do céu, quando o humilde mestre deixou suas portas douradas naquele dia. A glória partiu do templo para sempre. As palavras do Salvador se cumpriram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Os discípulos ficaram surpresos com a predição da destruição do templo feita por Cristo e quiseram entender o que suas palavras significavam. Herodes o Grande havia doado generosamente tesouros, tanto romanos quanto judaicos, para o templo. Blocos gigantescos de mármore branco foram enviados de Roma, formando parte de sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção para eles, dizendo: Olha, mestre, que pedras enormes, que construção magníficas. Jesus deu uma resposta solene, que os deixou perplexos. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O Senhor havia contado aos discípulos que viria uma segunda vez. Por isso, quando mencionou o juízo sobre Jerusalém, a mente deles se voltou para essa vinda e perguntaram, dizendo: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Cristo lhes apresentou uma síntese de acontecimento importante antes do fim dos tempos. A profecia que proferiu tinha dois significados. Enquanto prefigurava a destruição de Jerusalém, também predizia os terrores do grande dia final. Recaíram juízes sobre Israel por rejeitar e crucificar o Messias. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando os estandartes pagãos dos romanos fossem fincados no solo sagrado, fora dos muros da cidade, os seguidores de Cristo deveriam fugir em busca de segurança. Para escapar, não deveriam permitir nenhuma demora, por causa dos seus pecados. Deus havia decretado juízo contra Jerusalém. Sua descrença obstinada tornaria certa sua ruína. Os habitantes de Jerusalém acusaram Cristo de ser a causa de todos os problemas que lhe sobrevieram por causa dos próprios pecados. Embora soubesse que ele não tinha pecado, declararam que sua morte era necessária para a segurança das nações. Concordaram com a decisão do sumo sacerdote de que seria melhor um homem morrer do que a nação inteira perecer, enquanto matavam o Salvador, porque ele foi condenado seus pecados. Consideravam-se o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor o livrasse de seus inimigos. Paciência. Por quase 40 anos o Senhor adiou seus juízos. Ainda havia muitos judeus que desconheciam o caráter e a obra de Cristo. E os filhos não tinham a luz que seus pais haviam rejeitado. Deus fez a luz brilhar sobre eles por meio da pregação dos apóstolos. Eles veriam como as profecias haviam se cumprindo, não só por meio do nascimento e da vinda de Cristo, mas também de sua morte e ressurreição. Deus não lhe condenou os filhos pelos pecados dos pais, mas quando aqueles rejeitaram a luz adicional que lhes concedeu, tornaram-se participantes dos pecados dos seus progenitores e encheram a taça de sua iniquidade. Em sua recusa obstinada em se arrepender, os judeus rejeitaram a última oferta da misericórdia. Então Deus retirou deles sua proteção. A nação foi deixada sob o controle do líder que havia escolhido. Satanás incitou as paixões mais vorazes e baixas. As pessoas perderam a razão. Passaram não só a ser controladores por impulso e raiva cega, mas a ser satânicas em sua crueldade. Amigos e parentes traíam uns aos outros. Pais matavam os filhos e os filhos os pais. Os governantes não tinham poder para dominar. As paixões descontroladas os tornavam tiranos. Os judeus aceitaram falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, acusações falsas tornaram incertas sua vida. O temor do Senhor não os incomodava mais. Satanás era o chefe das nações.
Líderes de grupos opostos atacavam as suas forças uns dos outros e matavam sem clemência. Nem mesmo a santidade do templo era capaz de restringir essas lutas varosas. O santuário era contaminado com os corpos dos mortos. No entanto, os líderes por trás dessa obra maligna declaravam que não temiam que Jerusalém fosse destruída, pois eram a cidade do próprio Deus. Até mesmo enquanto legiões romanas cercavam o templo, muitos judeus ainda acreditavam fortemente que o Altíssimo interviria para derrotar seus inimigos. Mas Israel tinha voltado as costas à proteção divina e por isso não teria defesa alguma. Por que tudo isso aconteceu em Jerusalém? Por que tudo isso aconteceu? Porque não tinha pessoas fortalecidas espiritualmente. Por isso, Jesus, ele pediu tanto, que o povo jejuasse e orasse. Ele clamou para o povo, ele pediu, jejuma e ora, porque você não sabe a hora que o mal vem sobre você. As nações estão dormindo, o Brasil está dormindo. Então, cada dia mais apegado a Satanás, porque Satanás promete poder, Satanás promete vida confortável, porque hoje as pessoas, quem tem, vou dizer isso com toda a convicção, talvez você possa falar para mim assim, a senhora está errada, mas pense um pouquinho antes de falar isso. Todos hoje que têm alguma posição social mais elevada, ele tem poder aquisitivo por meio de fraudes, por meio de chantagem. Um pobre, uma pessoa hoje humilde, uma pessoa que quer ser justa diante de Deus, ela não tem nada. Ela não tem nada. Porque a própria Bíblia fala que tem gente que fala assim que Jesus ele veio para revogar a lei, Só que tem coisas assim que eu fico, gente, como que a pessoa abre a boca para falar uma coisa dessa, que Jesus veio revogar a lei? Quando Jesus estava aqui na terra, só para dar uma ênfase para vocês, uma lembrança, não sei se você já leu a Bíblia, já tem um conhecimento bíblico, porque eu falo aqui com várias pessoas, eu falo com pessoas religiosas e com pessoas que não são, que não têm esse conhecimento ainda como a gente tem nas Escrituras. Eu lembro quando Jesus ele disse assim que um homem, um jovem chegou para ele e falou assim, Jesus, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo muita gente. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, e ele perguntou para Jesus, ainda o que falta-me para mim ser salvo, para mim ser salvo, Ele perguntou para Jesus, Jesus olhou para ele e fala assim, ele era um homem muito rico. Aí Jesus vira para ele e fala assim, vai, vende tudo que você tem e distribui aos pobres. Ele saiu muito triste, porque ele tinha conquistado quantas pessoas que ele não enganou para ele ter aquele dinheiro, Quantas pessoas que sofreram nas mãos dele para ele conseguir aquele império que ele tinha. Aí quando Jesus falou isso com ele, ele saiu triste, cabisbaixo. A Bíblia não fala o que aconteceu com ele. Mas, por isso que aí a Bíblia fala, aí Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí tem muitos estudiosos que falam que irmão, é tanto, sabe, é tanta...
é tantas versões que as pessoas falam, distorcem a palavra de Deus. Dizem que num lugar, não sei se é lá em Israel, Jerusalém, que tem um monumento que parece um buraco de uma agulha. Aí um camelo não entra naquele buraco. Então foi por isso que Jesus falou isso. A pessoa que fala uma coisa dessa, ele não conhece o Deus que ele tem. Infelizmente não conhece. Porque se Deus faz passar um camelo num buraco de uma agulha, é um buraco de uma agulha. Ele tem poder para isso. Talvez você fala, como? Não tem como. Para mim, para você não tem, mas para Deus tem. Você está entendendo? Para Deus tem. Se ele diminuir o camelo pequenininho, o camelo entra. Para Deus tem. Para nós humanos, seres humanos, não tem. Mas para Deus tem. Então a nossa fé tem que ser grande, irmãos. Não pode ser pequenininha. Não podemos ter... Jesus ele não quis comparar. Claro, ele não quis comparar um buraco de uma agulha para um camelo entrar. Isso é impossível. Que impossível? A Bíblia fala que não existe impossível. Será que esse pregador que fala uma coisa dessa, será que ele não leu a palavra que diz que Deus não existe impossível para Deus? Será que ele não conhece o Deus que ele falou? E olha que é um pregador que tem muitos seguidores. Então, quando ele fala uma coisa dessa, o que ele deixa, né? Ele está passando para os seguidores dele. Deus não é Deus do impossível. Porque eu acho o seguinte, que eu acredito piamente que Deus consegue fazer um camelo entrar no buraco de uma agulha pequenininha. Consegue. Se ele fazer uma regressão lá, ó, faz uma regressão tão pequenininha que pá, o camelo entra, depois do outro lado o camelo já fica grandão. Deus, irmãos, é Deus. Deus não é impossível, esse é o nosso Deus. Você não conhece o seu Deus. Então, se você, pastor, que está me ouvindo essa mensagem aqui, para de falar essas besteiras aí. Ou você não acha que seu Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é Deus do impossível. Os seres humanos, eles fazem coisas, né? Eles dão a luz, né? Com meio de algum fiozinho lá, uma coisa assim, impossível sair luz de uma água, né? Como que sai luz da água? Então isso tudo tem um mecanismo ali. Então Deus também pode usar o mecanismo dele. Como que você fala que Deus não... Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque aí a nossa fé, se a gente fica com esses pensamentos pequenininho, a sua fé é pequena. E isso pode te prejudicar no sentido espiritual. Pode prejudicar que você vai falar assim, aí você vem com um problema para você e você vai pensar, mas será que Deus vai resolver? Será que Deus resolve? Acho que não, isso nem Deus resolve. Quantas vezes que eu já falei, que eu vi pessoas, nem Deus consegue resolver isso. Deus é Deus do impossível. Aviso, todas as predições que Cristo dera sobre a destruição de Jerusalém se cumpriram ao pé da letra. Sinais, maravilhas surgiram. Por 7 anos um homem subia e descia as ruas de Jerusalém anunciando os desastres por vir. Esse estranho homem foi preso e açoitado, mas diante de insultos e do abuso respondeu apenas: ai, ai para Jerusalém. Ele foi morto no cerco que predisse. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Depois que os romanos, sob a liderança de Céstio, cercaram a cidade, abandonaram o cerco inesperadamente, quando tudo parecia pronto para o ataque.
O general romano retirou suas forças sem nenhum motivo aparente. Os cristãos que aguardavam reconheceram o sinal prometido. Deus governou os acontecimentos de tal maneira que nem os judeus nem os romanos podiam impedir a fuga dos cristãos. Quando Sérgio se retirou, os judeus os perseguiram. E quando os dois exércitos estavam engajados no conflito, os cristãos de toda a terra conseguiram escapar para um lugar seguro, a cidade de Pela, sem serem impedidos. As forças judaicas perseguiram Sérgio e seu exército, atacando por trás as tropas em fugas. Os romanos fizeram sua retirada com grandes dificuldades. Os judeus retornaram para Jerusalém em triunfo com seus espólios. No entanto, esse aparente sucesso só lhes causou mal, inspirou neles o espírito da obstinada resistência aos romanos, o qual logo levou sofrimento indescritíveis à cidade condenada. Terríveis foram os desastres e recaíram sobre Jerusalém. Quando Tito retornou ao cerco, a cidade foi sitiada na época da Páscoa, ocasião em que milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suprimentos alimentícios haviam sido destruídos em vingança das facções rivais. Os habitantes então vivenciaram os horrores da fome. As pessoas roíam o couro dos cintos, das sandálias e da cobertura de seus escudos. Grande número saía furtivamente à noite para pegar plantas silvestres que cresciam fora dos muros, mesmo que os romanos matassem a muitos com cruel tortura. Com frequência, os que conseguiam retornar em segurança eram roubados e perdiam o que haviam encontrado. Maridos roubavam da esposa e a esposa dos maridos. Filhos tiravam o alimento da boca dos pais idosos. Os líderes romanos fizeram todos os esforços para infundir terror aos judeus e levá-los a se render. Os prisioneiros que resistiam à captura eram açoitados, torturados e crucificados em frente aos muros da cidade. Ao longo do vale de Josafá e no Calvário, os romanos colocaram cruzes em grande quantidade. Mal havia espaço para se mover entre elas. Essas coisas cumpriram a terrível maldição dita perante Pilatos na cena do julgamento de Cristo, que o sangue dele cairia sobre nós e sobre nossos filhos. Tito se encheu de terror quando viu os corpos em montes jogados nos vales. Como alguém em transe, olhou para o magnífico templo, deu a ordem de que ninguém tocasse em nenhuma de suas pedras. Fez um sério apelo para que os líderes judeus não o forçassem a contaminar com sangue aquele local sagrado. Se lutasse em qualquer outro local, nenhum romano violaria a santidade do templo. O próprio Joséfo implorou que se rendessem, salvando a si mesmo, sua cidade e seu local de adoração, mas com maldições amargas arremessaram dardos em seu último mediador humano. Os esforços de Tito para salvar o templo foram em vão. Alguém maior que ele havia declarado que não restaria pedra sobre pedra. Por fim, Tito decidiu tomar o templo, determinado, se possível, a salvá-lo da destruição, mas as tropas desconsideraram suas ordens. Um soldado jogou uma tocha acesa em uma abertura do pórtico. Imediatamente as salas revestidas de cedro em torno do local sagrado estavam em chamas. Tito se apressou até o local e ordenou aos soldados que apagassem o fogo. Suas palavras não foram ouvidas. Em fúria, os soldados jogaram tochas incandescentes nas salas anexas ao templo e mataram aqueles que estavam abrigados ali. Sangue corria pelos degraus do templo como se fosse água. Depois que o templo foi destruído, a cidade inteira sucumbiu aos romanos. Os líderes dos judeus abandonaram suas torres inexpugnáveis. Tito declarou que tinha sido Deus quem os entregara em suas mãos, pois nenhuma máquina de guerra, pois mais poderosa que fosse, seria capaz de vencer aquelas defesas estupendas. Tanto a cidade quanto o templo foram destruídos até o alicerce e o solo sobre o qual a santa casa
estava arado como um campo. Mais de um milhão de pessoas morreram. Os sobreviventes foram levados cativos, vendidos como escravos, arrastados até Roma, jogados a bestas selvagens nos anfiteatros ou dispersos como peregrinos sem lar pela terra. Os judeus encheram por si só a taça da vingança. Todos os problemas que se seguiram à sua dispersão foram a colheita daquilo que as próprias mãos haviam plantado. Você foi destruidor, ó Israel. Seus pecados causaram sua queda. As pessoas costumam dizer que o sofrimento dos judeus fora um castigo por decreto direto de Deus. E é assim que o grande enganador tenta esconder a própria obra. Ao rejeitar de maneira obstinada o amor e a misericórdia divina, os judeus causaram a retirada da proteção divina sobre eles. Não temos como saber o quanto devemos a Cristo a paz, a proteção para desfrutarmos. O poder refriador de Deus impede que a humanidade se coloque sobre o controle total de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm todos os motivos para agradecer pela misericórdia divina, mas, quando as pessoas passam dos limites dos apelos pacientes de Deus, a força refriadora é retirada. Deus não age como executor da sentença contra a transgressão. Ele deixa os que rejeitam sua misericórdia colherem o que plantaram. Cada raio de luz rejeitado é uma semente lançada e produz uma colheita infalível. Quando se resiste com persistência ao Espírito de Deus, ele, por fim, se retira. Então não resta poder para controlar os desejos maus do coração, nenhuma proteção contra a maldade e o ódio de Satanás. Então, sobre aqui o que eu quero dizer todo o sofrimento que a humanidade vem passando é por ficar longe, distante de Deus. Porque todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que Jesus morreu por nossos pecados. O mundo inteiro sabe que Deus, ele enviou Jesus aqui para alertar sobre a nossa ignorância religiosa, para nos trazer de volta. Deus, ele quis nos trazer de volta porque o povo estava distanciado, porque havia muita guerra. O povo, quando Deus tirou o povo lá do Egito, que ele levou, a cidade santa, ele pediu para aquele povo, olha, não se contamine com os povos de outras nações. Mas aqueles povos, eles foram rebeldes, eles não ouviram a palavra de Deus. Eles se contaminaram, eles pegaram mulheres, casaram com outros homens, então eles se juntaram de novo. Não estava dando certo lá no Egito. Mas o que aconteceu? Eles se juntaram de novo com esse povo, e com os egípcios. E trouxe, toda a destruição. Continuou a destruição. Deus, ele queria um povo separado. Era como se ele estivesse colocando, quando ele tirou o povo do Egito, é como se ele estivesse colocando o povo, que ele colocou uma terra prometida, é como se ele estivesse colocando de novo o povo no paraíso. Tanto que ele falou que a terra, quando eles viram, o povo de Israel viram a terra, falou, uma terra que emana leite e mel, uma terra que produz tudo que planta dá. Era uma terra abençoada. Mas só que aconteceu, o povo não ouviu os ensinamentos de Moisés. Nessa época o povo já tinha morrido, então não estava mais ouvindo os ensinamentos de Moisés. Aí houve, aquela corrupção, houve aquela desobediência. E a Bíblia é bem enfática quando diz que se aquele povo desobedecesse, que Deus deu mandamentos, leis, para que aquele povo viesse a cumprir. E falou para eles, olha, se vocês não cumprirem, eu vou mandar maldições para vocês. Então, quando fala aqui que Deus não manda maldições, Deus manda maldições. E essas maldições que esse povo, eles saborearam, vamos dizer assim, é tudo fruto da desobediência. Da desobediência.
como o próprio Deus diz, obediência quer e não sacrifício. Deus quer apenas obediência. Não se junte com o povo do mundo. Não pegue as coisas do mundo e traga para sua casa. Não se contamina. Ele está falando hoje comigo, com você. Não se contamina com as coisas mundanas. É isso que Deus quer para você. Porque se você contaminar, você será castigado. Não pensa que Deus não castiga. Castigo severo até você se arrepender. E a Bíblia fala que ele manda um castigo. Se você não se arrependeu, ele manda aquele castigo, ele manda dobrado. Se você não se arrependeu, ele dobra de novo. Então vai ser mais 3 vezes. Se você não se arrependeu, ele manda de novo aquele castigo 4 vezes. Se você não se arrependeu, ele manda de novo. Ele manda até por 7 vezes. Ele vai, sabe, peneirando você. Aí quando ele vê que você não se arrependeu, aí ele fala, toma, Satanás, esse agora eu te dou. Ele libera a pessoa para Satanás. Agora faça o que você quiser com ela. É assim que funciona. Talvez você fale assim, você está mentindo. Então pegue a Bíblia e lê, irmãos. Pegue a Bíblia, está escrito. Eu vou até mostrar para vocês o capítulo que está escrito para vocês não falar que eu estou. É lá em Levítico, se não me engano, é 26. Deixa eu confirmar aqui se é Levítico ou se é Deuteronômio. É uma coisa assim. Deixa eu olhar aqui. Só vou confirmar com vocês. Porque a gente lê tanta coisa. É Levítico. Não estou tão velha assim, não. É Levítico 26. Lê, pega sua Bíblia e lê o capítulo todo. Não lê só alguns livrinhos, não. O capítulo todo de Levítico. É do 1 até o versículo 46. Até o versículo 46 do livro de Levítico. Capítulo 26 de Levítico, do 1 até o 46. Leia, para vocês entenderem esse mistério, né? Porque tanta destruição. E que fala direitinho. Então, vamos continuar aqui para a gente terminar o perigo. A destruição de Jerusalém é uma solene advertência a todos que resistem à súplica da misericórdia divina. A profecia do Salvador concernente ao juízo sobre Jerusalém terá outro cumprimento. No destino da cidade escolhida, podemos enxergar a ruína de um mundo que tem rejeitado a misericórdia divina e pisoteado sua lei. Tenebrosos são os registros da miséria humana que a terra testemunha. Terríveis são os resultados de rejeitar a autoridade do céu. Porém, uma cena ainda mais escura e apresentadas as revelações do futuro, quando o Espírito de Deus que refreia o mal for completamente retirado, sem conter a explosão das paixões humanas e da ira satânica, o mundo verá as consequências do domínio de Satanás como nunca antes. Naquele dia, assim como foi a destruição de Jerusalém, o povo de Deus será livrado. Cristo virá uma segunda vez a fim de levar os fiéis para junto de si. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30 e 31. As pessoas devem tomar cuidado para não negligenciar as palavras de Cristo. Assim como Jesus advertiu os discípulos quanto à destruição de Jerusalém para que pudesse fugir, ele avisou o mundo sobre o dia da destruição final. Todos aqueles que escolherem poder escapar da ira vindoura, haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Portanto, vigiem, são as palavras do conselho de Cristo. Aqueles que obedecerem à advertência não serão deixados na escuridão. O mundo não está mais preparado para crer na mensagem desta vez do que na época em que os judeus receberam a advertência do Salvador sobre Jerusalém. Não importa quando virá, o dia do Senhor chegará de surpresa para os ímpios.
enquanto a vida prossegue de forma costumeira, enquanto as pessoas estão absorvidas em prazeres, negócios, no acúmulo de dinheiro, enquanto os líderes religiosos louvam o progresso do mundo e as pessoas são entorpecidas por uma falsa segurança, então, como o ladrão à meia-noite entra furtivamente na casa desprotegidas, súbita destruição sobrevirá aos maus e descuidados, e de modo nenhum escaparão. Essa foi o capítulo 1 do livro A Destruição do Livro do Grande Conflito. Deixo aqui, como eu já fiz o comentário, né, desse livro, muito bom esse capítulo 1. Parabéns para o autor. E que você que está distante ou ainda está não acredita na Bíblia, não acredita nos profetas, faz uma reflexão da sua vida. Testa Deus. O próprio Jesus falou para a gente testar. Comece a andar na presença de Deus. Se as coisas fluírem, porque não vai, quando eu falo começa a andar na presença de Deus, para você ter certeza que Deus cura, Ele liberta, eu fico imaginando, sabe? Esse dia eu estava em casa e aí eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, e eu fiquei incomodada com aquela dor de cabeça, e eu pensei, aquela dor de cabeça veio só para fazer essa reflexão. Porque eu sou muito difícil de tomar remédio. Eu oro a Deus, falo, Senhor, me tira esse mal. Aí eu fico com aquilo e quando eu tô pensando, quando eu nem penso mais, eu nem tô mais com aquela doença, já foi embora. Aí eu tava com essa dor de cabeça e eu lembrei. Falei assim, hoje tá tão fácil, né? Hoje as pessoas, elas têm uma gripinha, elas correm no médico. O remédio, ele alivia, né? Ele passa, aquele momento passa, daquela dor passa. Aí amanhã vem de novo. Só que as pessoas não chegam. Às vezes elas ficam sendo tão humilhadas no posto de saúde, mas elas não pensam, eu vou entrar dentro do meu quarto e vou pedir para Deus tirar essa dor que eu estou sentindo. Porque quando você... Por que as pessoas não recebem? Eu vou ensinar para vocês por que as pessoas não recebem cura. Porque as pessoas oram, mas elas não oram com fé. Porque quando você ora, quando você pede a Deus para Deus te curar, você tem que pensar, eu já entreguei na mão de Deus. Eu já tomei remédio. O seu pensamento tem que levar você a crer que você já tomou remédio e que você vai sarar. Quando você pega um remédio, um comprimido e toma, a sua fé, você está colocando fé naquele remédio. Aí muitas das vezes aquele remédio não cura você. Ele traz outros maus. E esses outros maus que ele tem, é Deus te divertindo. Por que você não me buscou? Eu não vou em posto de saúde. Dificilmente eu vou em médico. Muito difícil, muito difícil. Raras vezes que eu vou no médico. Eu já fui em médico pra me curar. Eu fico sentindo dor e eu evito tomar remédio. Por quê? Porque eu tenho Deus. Deus é o Deus, os médicos dos médicos. Deus é que fez com que o médico fizesse aquele remédio. Por que eu dependo daquele comprimido? Por que eu vou gastar dinheiro? Que o meu dinheiro suado com aquele remédio, sendo que eu vou direto a Deus. Quem que inspirou aquele farmacêutico a fazer aquele remédio? Aquele cientista, né? Foi Deus. Então eu já vou direto nele. Ó, Deus, eu tô assim. Eu tô com essa dor de cabeça. Me alivia dessa dor de cabeça. Em nome de Jesus. E você é aliviado. Quando você crê.
Você tem que orar e pedir a Deus, mas entregar na mão de Deus, esquecer que você está com aquela dor de cabeça. Esquecer que você está com aquela doença. Porque quando você esquece, você entrega na mão de Deus e você esquece que você está com aquela doença, você sabe que Deus vai te curar porque você já entregou na mão dele. Você tem que confiar. Ah, mas eu não tenho essa fé. Se você tivesse tomado o remédio, você ia confiar que você iria fazer todos os seus afazeres e estava bem. Então entra no seu quarto, pede a Deus, fala: Senhor, tira essa dor de cabeça de mim, tira esse caroço, tira essa infecção, essa inflamação que está no meu corpo. Amém? E sossega o seu espírito, porque você já falou com ele. Ele está vendo. Às vezes ele não cura você de imediato, mas ele fica observando você. Até que ponto que você vai aguentar? Aí quando você passou do tempo que ele, não, ela vai aguentar, deixa eu ir lá e curo ela. Aí ele cura, você nem vê. Você nem percebe que você nem estava, você nem lembra que você estava com a dor de cabeça. Que você não podia andar. Por que tem muita gente em cadeiras de rodas? Tem muita gente em cima de camas, doente? Porque não confia no Deus que ela tem. Então eu convido você a fazer, né? A começar a colocar em prática essas ações. Talvez você não pegue essas ações, essas palavras de Deus. Comece a colocar em prática essas palavras de Deus. E a sua vida vai melhorar muito, isso eu tenho certeza. Mas você tem que perseverar. Perseverar. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, você clica aí no joinha que você gostou. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilha essa mensagem para que nós possamos, né, trazer, né, mais pessoas, abraçar mais. Porque quanto mais pessoas estarem, né, na presença de Deus, o mundo vai ficar melhor. Então, se você quer que esse mundo seja melhor, vamos proclamar a palavra de Deus. Vamos gritar, né, no sentido figurativo, vamos espalhar, né, a mensagem de Deus para todo canto. Não importa quem eu sou, não importa quem você é, mas espalhe, espalhe. Vamos fazer, porque até quando você transmite, você pega essa mensagem que eu estou falando, transmite a uma outra pessoa, você também está recebendo bênçãos por isso. Sem você saber, você está recebendo bênçãos. Acredita nisso. Deus, ele é misericordioso, nesse sentido também. Tá bom? Então fique com Deus, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.